Vamos agora para as nossas pautas jornalísticas aqui do programa da tarde, porque além de fofocar, a gente também te deixa muito bem informado aí com tudo que acontece no Brasil e no mundo. E infelizmente a gente tem uma notícia hoje de um tremendo desastre que aconteceu aí no oeste do Paraná. Uma explosão que aconteceu por lá, né? E que deixou, inclusive, 8 mortos. Temos pessoas desaparecidas e muitos feridos. Maiara, o que de fato aconteceu? É isso mesmo, Ciane, uma tragédia, viu? Uma tragédia lamentável. 7 haitianos e um brasileiro morreram após explosões em série em um silo de secagem de grãos numa cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu na tarde de ontem, mas hoje, quinta-feira, uma pessoa continua desaparecida. Então, uma tragédia sem fim. As explosões sequenciais foram registradas nesse silo. O local é um grande reservatório onde são armazenados produtos agrícolas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o espaço armazenava mais de 10 mil toneladas de milho. Ainda não foi possível identificar a causa das explosões. O delegado responsável pelo caso, Pedro Lucena, disse que vai ouvir os sobreviventes e as testemunhas e juntar os vídeos, porque tem muito vídeo passando aí na internet do momento aí das explosões. A Polícia Civil de Palotina acabou divulgando os nomes das 8 pessoas que morreram após as explosões. Michelete Luiz, de 41 anos, ele é haitiano. Jean Joseph, de 29 anos, também haitiano. Jenna Ronald, de 27 anos, também haitiano. Donald Cyr, de 24 anos, haitiano. Wiken Celeste, de 55 anos, também é um haitiano. Eugênio Metelos, de 53 anos. Reginaldo Greger, de 30 anos, e o Saulo da Rocha Batista é o único brasileiro, ele tem 53 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, 11 pessoas ainda estão feridas, sendo 9 em estado grave. A identificação desses feridos ainda não foi possível obter, mas eles foram encaminhados para o hospital e os bombeiros trabalham agora para o resgate da última pessoa que ainda está embaixo dos grãos de milhos em um dos silos. Ainda falta uma pessoa a ser encontrada, ainda tem uma pessoa desaparecida, mas é uma tragédia sem tamanho, viu? 8 mortos, sendo 7 haitianos e um brasileiro, 11 feridos, sendo 9 em estado grave, ou seja, esse número ainda pode aumentar, infelizmente, e essa pessoa ainda continua desaparecida. Lamentável toda essa situação, viu? Muito lamentável, viu? Inclusive, em depoimentos, né, colhidos por moradores ali da região, eles sentiram um tremor na terra. A gente tem um vídeo, inclusive, do momento em que ocorre a explosão. Dá para ouvir perfeitamente o tamanho desse vídeo aí. Olha só, se atente ao barulho da explosão. Esse foi o barulho da explosão nessa região. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse... Olha o barulho, né? Olha tremendo. Olha o lugar, o áudio, né? O áudio da explosão. E olha o lugar tremendo. A parede ali do local meio que tremendo também por conta da explosão, né? Moradores sentiram o tremor no fim da tarde e logo em seguida mais explosões foram registradas, né? E de longe já era possível ver uma fumaça saindo, pedaços da cobertura e dos barracões voando por todo lado. Que desastre, que tragédia, né, gente? Muito se pergunta sobre o que é os silos. Os silos são estruturas que podem ser metálicas ou de concreto ou de ambos materiais e são utilizados para armazenar grãos como milho, soja. E aí, para armazenagem nesses locais, antes, os grãos passam por um processo de secagem para garantir o nível de umidade certo e definido pelo mercado. E acidentes podem ser causados pelo acúmulo de pó proveniente dos grãos que estão lá armazenados. Então, aí acabam causando, em contato com faíscas, acabam causando acidente, acabam causando o que aconteceu aí no Paraná. E os vídeos que a gente tem, que a gente está mostrando para vocês, mostram exatamente aí a destruição do pátio da empresa, dando uma dimensão do tamanho que foi essa tragédia, né? É possível ver, inclusive, o material que reveste todo o galpão, olha só, que chegou aí a se soltar da estrutura por conta da explosão. E há imagens
de trabalhadores que foram soterrados. As buscas continuaram na madrugada de hoje, inclusive a última pessoa, o último corpo que foi achado foi por volta das 4 horas da madrugada. O Corpo de Bombeiro trabalhando o tempo inteiro, né? Porque voou muita coisa por todos os lados e o Corpo de Bombeiro, inclusive, informou que a situação ficou bastante crítica, justamente pela destruição, tá? E equipes aí de Palotina, Toledo e Cascavel foram mobilizadas para prestar vítimas, ou seja, eles buscaram apoio e ajuda dos locais mais perto ali da região toda, porque foi um desastre temeroso aqui, uma coisa enorme que aconteceu nessa região, deixando aí 11 pessoas feridas em estado crítico. Ainda tem uma pessoa desaparecida e ao total, até o momento, foram registradas 8 mortes. E de acordo com o governo do estado, o Corpo de Bombeiro montou inclusive uma força-tarefa para atender todo esse incêndio, todo esse desastre que aconteceu. Foram disponibilizados mais de 30 militares para essa região, todo mundo trabalhando em conjunto. A prioridade da empresa onde teve essa explosão, no momento, é prestar essa solidariedade às famílias, né, e aos colaboradores que estavam na hora dessa explosão. Que tragédia, hein, Amanda? Tragédia. É lamentável saber que 8 pessoas, né, foram ceifadas, perderam as suas vidas, podendo ter feito ali uma pequena manutenção para evitar essas explosões. Então, assim, é algo que, infelizmente, vem acontecendo de forma recorrente, essas explosões em indústrias, em locais onde são armazenados materiais, seja alimentícios, seja de construções, seja de, enfim, de qualquer segmento que seja. É necessário ter uma manutenção específica, ter o reparo nas máquinas, o reparo nos locais onde são armazenados, porque tudo isso é importante para a empresa, é importante para o trabalhador e para as pessoas que estão próximas daquele local. Enfim, a gente torce para que essa pessoa que está desaparecida seja resgatada com vida, é o que a gente torce nesse momento, mas enfim, que Deus possa confortar os corações, né, das famílias, né, daqueles que se foram, porque realmente é muito lamentável. Olha, eu lembro que eu estava vendo um vídeo hoje pela manhã, né, do último resgate que foi feito pelo Corpo de Bombeiros, ainda na madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Hoje eles encontraram um homem vivo, soterrado. Eu fico assim, eu acho extraordinário o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque eu fico, gente, só eles mesmo que são preparados para isso, para lidarem com esse tipo de situação. Um colaborador da empresa, não da empresa Cevale, soterrado mesmo, em cima de vários estrombos aí, e ele saiu com vida, mas em estado bastante crítico aí, com queimaduras de 3º grau pelo corpo, mas com vida, né? Está hospitalizado, inclusive. As buscas, né? A ação do Corpo de Bombeiro aconteceu imediatamente após a explosão. Aconteceu ontem, eles agiram minutos depois da explosão, foi muito rápido, inclusive, graças a Deus. Começaram as buscas a partir das 17 horas do dia de ontem e durante hoje, todo dia, desde a manhã, né, a madrugada inteira, as buscas continuam ininterruptas. E a única nota que foi dada pela empresa Cevale informou o seguinte, que o acidente atingiu a unidade central de recebimento de grãos na região oeste, época de colheita de milho, né? E por conta disso e por nota, a assessoria informou que no momento a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação e à integridade dos colaboradores atingidos pelo incêndio e apoio também aos familiares das possíveis vítimas atingidas, tá? No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas, colaborando com autoridades públicas envolvidas também, visando minimizar efeitos desse lamentável evento. Então tá aí, essa até o momento foi a nota que a assessoria de imprensa da empresa já comunicou, né? Eles estão realmente priorizando certo, né? Priorizar no momento para depois buscar o que de fato aconteceu, como a Mayara disse. A gente não tem ainda a causa, o que ocasionou essa explosão, mas a gente deixa isso para depois, para quem entende do assunto. Né? Agora é prestar solidariedade, agora, né? Sim. Justamente, até porque foi um tremendo desastre aí com 8 pessoas mortas. A gente deixa aqui nossa solidariedade a todas as famílias também, né? Mudando de